Salve, salve, turma! Estamos aqui mais um dia para mais um episódio do BWAcast, o episódio de número 154. E hoje vamos aprender a economizar até 30% na nossa obra usando bloco de concreto com Rodrigo Saboia. Se apresenta para a gente, Rodrigo. Olá a todos, tudo bom? Sou o Rodrigo Saboia, sou nascido e criado em Brasília. Brinco que sou pessoa rara, né? Porque é raro você ver um brasiliense nascido e criado, né? Todos se fala aqui no Brasil, pessoa de fora. Então, sou dessa geração, da primeira e segunda geração de Brasília. Estamos aqui construindo a família, construindo as empresas, formando um legado aqui em Brasília, né? E sou engenheiro civil formado, sou formado em comunicação institucional e relações públicas também. E sou empresário, dono da Block Beton, indústria de pré-moldados, e da construtora ARS Construtora, que a gente trabalha com construções populares, Minha Casa Minha Vida. Um show de bola. Rodrigo, a questão do bloco, né? Era algo que eu mesmo não entendia como funcionava, né? Para mim, o bloco era só aquela questão de meio-fio ali, etc. E hoje tem um mundo, né? Inclusive para a questão de obras, né? Para a gente conseguir reduzir o custo e ter uma obra mais limpa ali também. Explica como que funciona o negócio, a questão do bloco ali. Como é que eu consigo fazer uma casa de bloco, não mais de tijolinho? Então, isso aí vou ter que entrar na parte técnica aqui. É para isso mesmo. Vamos lá. O bloco de concreto, ele é vendido como vamos falar, um sistema construtivo, né? Um sistema construtivo em alvenaria estrutural. Ou seja, ele pega o sistema convencional construtivo, seria pilares, vigas, né? Com armação de ferro, concreto. Já na alvenaria estrutural, ela segue vamos falar, a teoria das pirâmides do Egito, que seria pedra sobre pedra. Então, um bloco sobre o outro forma uma estrutura portante. Então, as paredes fazem o lugar dos pilares da viga. E isso torna um sistema racional, porque ao mesmo tempo que você levanta a alvenaria, você já está deixando a estrutura pronta. Então, ou seja, levantou a estrutura, a alvenaria está pronta ou vice-versa. Então, assim, você ganha um tempo na produção da parede em si, da construção civil. A gente ganha um tempo na execução e ganha também etapas subetapas depois, né? Seria o seguinte, na hora de fazer um reboco num sistema convencional, você tem que chapiscar para depois rebocar. Por quê? Porque o tijolo cerâmico ele não é aderente. Então, você cria uma camada com chapisco para que ele seja aderido ao reboco depois. Já o bloco de concreto, como ele é feito de concreto, ele é altamente aderente. Então, você não precisa fazer o chapisco. Mesma coisa para cerâmica. Você não precisa fazer um reboco para assentar uma cerâmica na área molhada. Você apenas impermeabiliza o bloco e assenta a cerâmica em cima do bloco. Então, isso é uma etapa que você já ganha também na construção. Outra coisa é o quebra-quebra na obra, né? Depois de você fazer a parede num sistema convencional, fez a parede, depois você quebra a parede para passar a tubulação elétrica, tubulação hidráulica, já na alvenaria estrutural, essa tubulação já é feita de acordo com o levantamento da alvenaria. Então, você não perde tempo e nem vai pagar caçamba levando entulho da sua obra. Então, assim, é um sistema construtivo racional. E quando a gente fala em bloco é bloco em qualquer lugar. Mas eu até brinco que a gente tem um bloco e tem um broco. Então, assim, o broco ele é feito para vedar entre pilares, enfim, fazer uma vedação simples igual o tijolo cerâmico. Já o bloco, que é o que a gente vende, ele é utilizado no sistema construtivo de alvenaria estrutural. Então, ele tem uma padronização, ele tem a resistência estrutural de acordo com o que o projeto estrutural do cliente pede. Então, assim, a gente tem certificações, tem um rastreamento da produção. Então, a gente consegue ter um elemento de um sistema construtivo confiável. Essa é a diferença. Legal. E como que é a questão de mão de obra para trabalhar com esses blocos, com esses, não tijolos, né? Com esses blocos que você usa também na construção civil ali? Então, a mão de obra é o seguinte, o sistema convencional ele vai te pedir um pedreiro, né? Que aí seria um faz-tudo na obra.
Um pedreiro que vai levantar a alvenaria do tijolo cerâmico, um carpinteiro para fazer as formas, um armador para fazer as armaduras de ferro e vai precisar do concreto também, mexer o concreto para bater ali. E já na alvenaria estrutural, no sistema construtivo, a gente utilizou o bloqueiro. O bloqueiro ele vai assentar os blocos de acordo com o projeto de paginação certinho. Onde tiver um ponto de grout, o que é um ponto de grout? O ponto de grout é o furo do bloco, a gente insere um ferro no meio do furo do bloco. Na primeira fiada, abre uma caixa de inspeção para fazer a limpeza e limpar o furo. Então, depois a gente tampa a caixa de inspeção e concreta o furo do bloco com um ferro. Então, essa é a armadura do sistema. No caso, é aquela coluna que você está falando, que na construção normal é a coluna. Seria uma coluna de 4 ou 6 ferros. Na alvenaria estrutural, normalmente é utilizado um ponto de grout. Então, seria o furo do bloco de 15 por 15, mais ou menos, fazendo uma conta de padeiro. 15 por 15 com um ferro dentro. Mas fura para baixo também, da terra, igual Não, aí normal. Vem da fundação, né? Fundação é normal para os dois. Ah, a fundação é igual. Seria um radier ou uma baldrame normal para ambos os casos, que até o peso de estrutura é igual dos dois também. Então, depois da fundação é que muda o sistema construtivo para cima. Ah, legal. Então, ali a gente já... E a questão de mão de obra, ela fica um pouco mais cara ou o mesmo valor do que a convencional? Cara, assim, inicialmente, se você for comparar produto por produto, bloco de concreto com tijolo cerâmico, o bloco vai sair mais caro. Se você for comparar levantamento de uma alvenaria, de um pedreiro para levantar uma parede de tijolo cerâmico com uma parede de alvenaria estrutural de bloco de concreto, vai sair mais cara de bloco de concreto. Mas o que a gente está preocupado é na economia no final da obra. Porque uma economia mal feita no início gera uma obra muito mais cara no final. Então, assim, por ser mais caro, o sistema ele te economiza em 11 aspectos. 11 aspectos o sistema vai te economizar, diminuindo, como eu falei anteriormente. É um chapisco, é uma cerâmica já direto em cima do bloco, é a impermeabilização, é o não ter retrabalho em corte de tubulação elétrica e hidráulica. Isso tudo vai fazer com que a parede final fique mais barata. Então, assim, e isso pode chegar, se você utilizar todo o passo a passo da alvenaria estrutural, racionalmente, né? Porque a alvenaria estrutural racional ela é pensada no projeto e executada no canteiro. Então, se você utilizar todo o benefício que a alvenaria estrutural te dá, você pode chegar a economizar até 30% na parede executada. Caraca, muda muito, né? Acho que a gente estava até conversando, né, sobre uma evolução ali, né? Hoje muita gente já, em obras, principalmente Minha Casa Minha Vida, eu vejo o pessoal usando, eu acho que deve ser de uma empresa ali em particular, que usa aquelas gaiolas, né? A gaiola, aí o pessoal vem, concreta tudo, já não é mais o tijolinho por tijolinho, né? E um dos ganhos é o reboco, né? O cara só vem ali depois só ajustando, né? Passando ali uma massinha ali onde ficou desajustado. A gente vê a evolução, né? A inovação na construção ali. Cara, bem legal. A gente teve uma aula técnica aqui, né, com o Rodrigo sobre a questão dos blocos, que é interessante, né? Ainda mais, acho que para quem está mais por dentro da área de construção, deve estar atento ali, né? Mas, por exemplo, eu leigo, quando eu te conheci, tu me falou do bloco, eu falei, caraca, existe isso, é tão mais simples, né? De utilizar. Resolve uma grande questão do reboco até da mão de obra. Tu contrata o pedreiro, aí tem um pedreiro que coloca um dedo de reboco, tem pedreiro que coloca 4 dedos de reboco, né? Isso é para corrigir a imperfeição, a falta de padronização dos produtos que chegam na obra. Aí o dinheiro do cara, que o cara tava pensando em gastar uma vez, gastou 2, 3, só por causa do reboco ali, da grossura do reboco. Né? E é isso que eu falei, o preço da parede final que importa, e não o preço unitário de cada produto. Porque os preços unitários de um produto ruim, no final vai gerar uma parede mais cara. Sim. Por conta disso, vai ter que corrigir no reboco, vai ter que fazer algum arranjo técnico para terminar essa parede. É o barato que sai caro. Rodrigo, você começou a Block Beton em 2000... É Block Beton mesmo, assim que se fala? Tanto faz. Block beton, a gosto do cliente. Gosto do cliente. Você começou ela em 2016, correto? Isso. Já tinha algum outro negócio antes ou foi teu primeiro negócio?
Então, o nosso negócio mesmo, a história da Block Beton, ela começou em 2010. 2009 para 2010, porque foi quando a gente fez a primeira casa da construtora, da RS Construtora. A RS foi fundada em 2009. Então, começamos construindo Minha Casa Minha Vida, começamos construindo uma casa, depois duas, depois 4, e assim foi. Chegamos a construir mais de 100 no ano, entendeu? Legal. E aí, de acordo com a demanda da construtora, surgiu, né, a possibilidade de economizar na construção construindo com alvenaria estrutural. E aí a gente foi construir com alvenaria estrutural. Só que aí tinha aquela dificuldade de fornecedor. Então aí a gente foi se aventurar com a fábrica, né? E aí foi um momento tenso na nossa vida, porque foi aquele momento que não conseguia equilibrar nenhum dos dois pratos, né? Vamos falar, de 2009 para 2016, a gente já estava bem estruturado na construtora, já estava bem. E aí fomos inventar e mexer com fábrica. Só que fábrica não é ligar uma máquina e sair bloco. Então, foi difícil, a gente teve que parar as atividades na construtora e escolher focar na fábrica, porque os dois ao mesmo tempo não estavam dando certo. Nem a fábrica ia para frente, nem a construtora estava indo para frente. Ambos estavam patinando. E aí foi a decisão que a gente tomou para a construtora, que tem um fôlego, e vamos fazer essa fábrica dar certo. E aí pulamos de cabeça para dentro, fizemos o que tinha que ser feito. Chegamos cedo, dormindo tarde, mexendo em máquina, apertando parafuso, até a gente conseguir aprender a operar uma indústria mesmo. E hoje em dia essa é uma das referências aqui no nosso mercado regional, né? Legal. E um ponto importante ali que você falou da divisão ali, que você não estava conseguindo dar foco nas duas, né? Mas a RS continua, você só parou de construir novas casas, mas a empresa continuou, ou você parou 100% ela para focar na Bloco e depois voltar para a RS? Então, a RS a gente continua construindo, nunca paramos, sempre construindo ali de 5 a 20 casas no ano, para não parar a RS, né? A RS é uma construtora que tem 16 anos, desses 16 anos a gente já tem 12 anos de ISO 9001 na construtora e temos 13 anos de PPQPH, que é o Sistema de Qualidade da Construção Civil, nível A. Então, ela é a nossa empresa mais antiga. Então, assim, temos um grande limite de crédito, mas, por experiência no passado, a gente prefere rodar ela devagar para não poder patinar de novo igual antigamente. Entendi. Então, estamos nessa de estruturar a fábrica, estruturar toda a operação para poder voltar com a operação da construtora. Legal. E com a fábrica você atende seus concorrentes também, né? Você acaba que fica no mercado ali muito maior também que só o da construtora. Então, na verdade, eu não falo que é concorrente, né? Porque, assim, o Minha Casa Minha Vida, pô, é um déficit habitacional enorme no Brasil, né? Então, assim, tudo que for construído no padrão correto, eu acredito que tenha mercado para sair. A gente está ajudando o nosso país a resolver um problema de déficit habitacional. E é constitucional isso, né? Exatamente. Então, assim, não vejo como concorrente os construtores em si. Vejo como concorrente numa compra de terreno. Um comprou na frente do outro ali. Entendi. Pô, beleza. Agora, na venda das unidades, tem mercado para todo mundo, entendeu? E o que leva a decisão do cliente final, eu acho, é localização, acabamento. E aí cada construtor vai se adaptando. Entendi. E hoje você consegue atender eles também com Uma pergunta boa. Você falou que na Bloco Beton você usa um bloco de verdade, né? Não é broco. Já peguei essa. Ela vai sair uma construção mais cara. Não, depende, né? Você já usa da forma correta. Ela sai mais barata, mas o cliente que está comprando um empreendimento da Minha Casa Minha Vida com bloco beton, provavelmente ele está comprando um imóvel melhor do que se fosse com alvenaria normal. Sim, ele está comprando, vamos falar, segurança para a vida dele. E isso é um dos selos que a gente pretende implementar. Então, toda obra que tenha produtos block beton,
se a gente tiver oportunidade, a gente participa da entrega das chaves e fala da qualidade do produto que tem naquela obra lá para os Não vai ter rachadura. Não vai ter rachadura, não vai ter problema estrutural. Então, que podem dormir tranquilos. Show de... até se a gente for analisar, poxa, é concreto, né? Você vai fazer uma casa toda de concreto. Exatamente. E assim, é um sistema construtivo consolidado. Ele começou em 1960. Então, hoje em dia, em São Paulo, é construído prédios de até 26 pavimentos. Já está em estudo para construir 30 pavimentos em São Paulo também. Então, assim, no nosso mercado aqui do Distrito Federal em torno, eu vejo que a gente tem muito que avançar. Porque o nosso mercado, a gente tem muita área verde para ser construída aqui em Brasília, né? Isso é uma coisa boa, que eu amo Brasília por conta disso, né? Então, assim, além da qualidade de vida ser boa, a gente tem uma perspectiva da construção civil enorme aqui. Temos 4 milhões de habitantes, somando Distrito Federal em torno, com a RID. Então, nossa perspectiva aqui é de crescimento. E tem muita construção aqui em Brasília aqui que a gente pode mudar para alvenaria estrutural. A gente pode fazer prédios altos, que a gente não tem prédios aqui. Se eu não me engano, temos prédios de até 14 pavimentos aqui em alvenaria estrutural. Podemos fazer 28, 26 e correr atrás desse mercado de fomentar, ensinar projetistas, ensinar, fazer palestra para estudantes. E como é que a questão do pedreiro, ele tá se acostumando a trabalhar com... Então, o bloqueiro não é pedreiro, é o bloqueiro. Mas, por exemplo, eu tenho um pedreiro para minha obra, eu gosto muito dele, eu quero que ele faça. Ele tem algum curso que ele possa fazer? Então, pelo Sindarcom, né, eu sou diretor lá no Sindarcom, que é o Sindicato da Indústria de Artefato de Cimento e de Mármore do Distrito Federal. A gente promove o curso anualmente através do Senai, pela Escola Profissionalizante do Senai. Então, a gente promove um curso desse por ano. A expectativa salarial de um bloqueiro hoje inicial é coisa de R$5 mil, começando por R$5 mil. Alguns bloqueiros chegam a ganhar de 10 a 15 mil reais, entendeu? Porque aí vai por produtividade, né? Metro quadrado assentado. E quanto maior a prática do cara, mais blocos ele põe por dia. Então, mais dinheiro ele vai ganhar consequentemente. Sim. Então, assim, no caso, você tem o seu pedreiro de estimação. Cara, põe ele para fazer outras etapas na obra e põe outra pessoa para assentar o bloco. Porque o bloco é a estrutura da sua obra. Então, não adianta você comprar um produto de qualidade e executar com quem não sabe executar. Perde o produto. Exatamente. Né? A qualidade do produto e a economia que vai gerar ali. Exato. Cara, falando sobre negócio, você já explicou, cara, deu uma aula, né, cara? Vamos segurar ali a parte da construção civil ali, né? A gente já está bem no mercado, né? Todo mundo já conhece a gente sabe como é que funciona, a gente sabe que Minha Casa Minha Vida é um mercado totalmente diferente, você tem que saber negociar com o banco, etc, né? Não é só você construir a casa. Eu acho que construir a casa é o mais fácil. Negociar com a caixa que é o mais difícil. Então, vamos lá, você tem um negócio que você fundou, você com seus irmãos, a construtora também? Então, é eu, meu irmão e meu pai. Nas duas empresas? Nas duas empresas. Legal. Então, o negócio familiar ali deu certo, já estava se pagando. Aí todo empreendedor... Se pagando não, né? Você já estava no momento já bem tranquilo, esquece a questão do se pagando, né? Se pagando é quando a gente abre o negócio, né? Cara, quando ele começar a se pagar, tá bom. Você já estava no negócio estruturado e vem aquela questão do empreendedor. Vamos procurar outro negócio aqui pra gente ter dor de cabeça, né? Cara, vou te falar que se pudesse voltar atrás com a experiência que eu tenho hoje, eu não sei se eu faria de novo, não. Agora já foi. Agora foi, né? Mas porque eu sou da teoria daquilo. Se você faz aquilo bem feito, para que você vai procurar outra coisa para fazer? Por que não escalar aquilo que você já tem, que você já faz de melhor, entendeu? Esse é uma posição bem legal. E eu aprendo muito com pessoas assim, que pensam igual você. Né? Cara, a gente tem oportunidade de entrar em novos negócios quase que todo dia, né? Quanto mais a gente conhece pessoas,
mais chegam as propostas para a gente. Se a gente fosse dizer sim a tudo, a gente nem conseguiria ser sócio em tanta empresa. Isso é interessante, né? Cara, foca no que você já é bom, né? Foca no que você é bom, cresce. Por exemplo, a gente tem um escritório de contabilidade. A gente poderia ter uma empresa de seguro? Poderia, né? Para vender para o nosso cliente. Nosso cliente já confia na gente. Então, pro alucinado, né? Cara, vamos abrir, o cliente já confia na gente. Cara, mas se a gente for colocar tudo que o cliente confia na gente para comprar, a gente coloca tudo aqui no supermercado. Aí hoje a gente faz, cara, a gente traz os nossos próprios clientes para ser nossos parceiros. Aí é negociação comercial, cara. Vamos vender aqui para carteira, etc. Então, a gente participa dos negócios, mas sem ser sócio. Isso é interessante. Aí, beleza. Você não tinha a mentalidade que você tem hoje, vamos abrir um novo negócio. Onde mais vocês apanharam, assim, para abrir um novo negócio? Tudo. Cara, primeiro que não tinha dinheiro, né? Então, compramos umas máquinas usadas assim, na sucata mesmo, né? Transformamos em nova para rodar. E aí, aprender a receita do bolo, né? Que também não é fixa, se fosse fixa tava ótimo. Aí, errando, né? Errando mais que acertando. E vamos falar assim, nunca desisti, porque oportunidade teve muita, né? De desistir, prejuízos e tudo mais. Só que, porra, é o que eu fico pensando. Se tivesse só com a construtora, como que estaria hoje também, né? Então, assim, foi muito tempo perdido na curva de aprendizado. A indústria não é nada certa, assim, foram uma curva de aprendizado aí de 6, 7 anos. Aí agora adquirimos uma nova máquina importada, única no Brasil. Achei que a experiência que eu tinha ia valer de alguma coisa. Não valeu foi nada, foi surra de novo. Porra, demorou aí 1 ano para botar a máquina para rodar. Não funcionou desde o primeiro dia, né? Mas eu falo assim, pegar a produtividade, a produção, tudo, deixar redondinho, vamos botar aí de 10 meses a 1 ano, até botar ela para rodar mesmo redondo. Graças a Deus botei, amém. Mais uma experiência para conta e, porra, não é fácil, cara. Não é só colocar a máquina lá e ela imprimir bloco, né? Eu falo assim porque é o seguinte, o que mais tem na internet é gente vendendo aí curso de R$200, prometendo faturar 100 mil por mês em bloco. Porra, que você vai comprar uma máquina e vai faturar 100 mil por mês em bloco. Cara, vai, isso aí não tem dúvida, mas e o custo para faturar 100 mil? Entendeu? Tipo... Não é uma teoria fácil, assim. Faturamento é ego, né? Então não é uma teoria fácil. Então, essa coisa que eu fico meio receoso de falar, não, é fácil. Não é fácil. Eu falo a verdade, é difícil. Cara, pessoas igual a mim, né, que foi inventar de abrir uma fábrica e começar... Cara... 98% das empresas de bloco de concreto, de piso, enfim, artefato de cimento, que nascem no mercado aquecido, né, para atender uma demanda reprimida do mercado aquecido, 98% das empresas quebram. Porque na hora que o mercado abaixa, as empresas que têm estrutura, né, vamos falar assim, que tem o custo na mão, sabe quanto custa um bloco produzido, aí elas podem ser agressivas, né? Tem que ser agressivas para se manter no mercado. E aí quem não tem preço, né? Quem não sabe fazer o preço do seu produto, apenas pega o preço do concorrente e abaixa 10%, esses caras aí, no mercado baixo, tende a quebrar, né? Aula de financeiro aí, né? E o mercado, ele nunca é estável, né? Sempre volátil, né? Sempre está no alto, sempre está embaixo. Sempre está no alto, sempre está embaixo. Hoje, como que você faz esse controle financeiro para chegar no CMV ali, né? No bendito CMV do produto? Cara, a gente tem... São anos e anos estudando, formando planilha e, ao meu ver, nunca está certo também.
A gente tem uma planilha que a gente põe todos os custos, tudo, né? Vamos falar assim, são mais de 18 itens ali de custos gerais, que está baseado no DRE da empresa, né? E aí tem o preço de custo da produção e tem o preço de custo da venda, né? Que são diferentes. Então, Sim. e é isso aí que eu tô aprendendo também. Tem 2 anos que eu tô apanhando e botando na cabeça esse custo de produção e custo de venda. O mau custo ali tem que ser na unha, né? Ainda mais que você vende um produto, então não tem muito para onde correr, cara. E é uma indústria, né? A indústria, vamos falar assim, a nossa margem é muito pequena. É uma commodity, vamos falar assim. Então, commodity, quem manda o preço é o mercado. Sim. Então, a única coisa que você pode controlar é o custo. Teve acho que eu já falei algumas vezes desse negócio que eu tentei fazer aqui, que não deu certo. Mas eu aprendi muito. Eu falei, cara, nada é em vão, né? Se não é bem, isso é lição. Eu tá muito na moda ainda essa questão de galinhas criadas ao ar livre, ovos caipira e tal. Falei, cara, vou fazer uma granja de ovos caipira e tal. E pensei em tudo do negócio, assim. Fiz até algo que eu não sou tão de gestão, eu sou muito mais da parte comercial ali. Eu fiz bonitinho a parte de gestão, aprendi a fazer ração, tudo bonitinho, eu sabia quanto que gastava e tal. Mas tem uma volatilidade muito grande com a questão do mercado, a questão do animal, você depende do animal, você depende do clima, você depende do sol, você depende da luz ali, você depende de tudo para a quantidade de ovos que a galinha vai colocar. Então, isso aí foi um aprendizado muito grande. Tipo, comecei no negócio e teve a guerra da Ucrânia. Aí, pra você ver, a Ucrânia é a maior distribuidora de adubo do mundo. O que aconteceu? O adubo ficou caro. Rafael, mas tu não usa adubo pra galinha? Não usa, né? Mas da onde é que vem a ração, né? Precisa de adubo pra plantar o milho. Cara, e é absurdo. E você fala assim, cara, mas a guerra foi hoje, por que o preço do milho já disparou aqui? Né? Sendo que, poxa, é por causa do adubo. Mas o adubo nem chegou aqui, mas os caras que dominam o negócio sabem que vai ter aumento. Então, eles passaram aumento para você agora. Absurdo, assim. Você não consegue mudar o ovo de R$1 para R$2, vamos supor. Aí eu falei, caraca, é muito difícil trabalhar com isso aqui, cara. É muitas coisas que você tem que controlar. Cara, tu vai controlar uma guerra na Ucrânia. Tipo, não tem como, velho. Aí tu fala, você é o penalizado. Você não vai conseguir passar isso pro seu produto. Como é que você faz? Corta custo. Corta custo. Aí, beleza, eu tenho a minha mão de obra era galinha. Como é que eu ia cortar custo? Só matando e ganhando outra fonte de receita, né? Vendendo galinha caipira. Pelo menos tinha essa saída. Chega uma hora que não tem onde cortar, né? Não tem. E aí é a hora que você tem que repassar mesmo. Porque se não repassar, quebra. É aquela... Mas a minha experiência com o comércio foi essa, né? Tipo, a minha experiência hoje é com serviços. A gente tem menos questões de volatilidade, né? Não. É porque, assim, o quintal do vizinho sempre é mais verde, né? Então, serviços, vamos falar, percentualmente, né? É a melhor área, né? Sim. Vamos falar de que retorno. Quebra menos, né? Então, vamos falar... É porque é difícil você dar um preço num serviço, né? É muito... intelectual, né? O mesmo serviço tem de R$100, tem de R$1.000. Então, é o agregar valor no serviço, né? E dependendo da advocacia aí de milhões, né? Que a gente não pode falar aqui para não ser preso. Pois é, aí tem o serviço, tem o varejo, que é esse, tadinho, né? Vamos falar... Varejo tá momento... A gente falou sobre varejo no podcast passado. Tá num momento de readaptação, né? Vamos falar assim. Sim. Tá tendo que se virar de monte. O atacado, que é outro bicho. E a indústria. A indústria, cara, é aquilo. É racionalizar, velho. Quanto menos você puder gastar e entregar o melhor, você não pode entregar nem muito e nem pouco. Você tem que entregar o... A gente falou um tema aqui, por exemplo, serviços é mais tranquilo e tal. Mas a gente vive em um país que até isso é complicado. Porque igual veio a reforma tributária agora. O mais penalizado, serviço. No fim das contas, serviço é um dos maiores.
E, cara, como é que a gente vai conseguir repassar isso para os nossos clientes? Né? E a gente sabe que produto também vai ter vários impactos por causa de empresas do Simples Nacional e etc. Mas a grande questão é, a gente vai sofrer um impacto muito grande. Mas isso vai ser repassado. A ponta vai sofrer esse impacto, né? Que são as pessoas físicas. Aí volta aquele velho dilema, né? Cara, a gente tinha que tributar mais a renda. Isso é, inclusive, a política no Brasil sempre foi isso, né, cara? A renda é onde precisa ser tributado com mais rigor hoje, né? Porque o consumo impacta a pessoa física do mesmo jeito. O que aconteceu? Aonde vê o aumento de imposto? No consumo, de novo. Né? Então, quem vai ser impactado? Pessoa física. Consumidor final. Aí tem a questão do cashback, né? Como é que vai funcionar esse negócio? Vai ser essa loucura? Vai funcionar? Não sei. Cara, então, quando a gente começa a falar de empresa, não tem como, né? Porque é o que move o país hoje, são as empresas. Se não tiver empresa, né? O que move o país? Então, a gente estava falando sobre esse tema de manhã hoje e a gente vê várias questões diferentes. Por exemplo, a questão da IA. Né? Tem algumas pessoas que falam, cara, se continuar dessa forma, vai ter que ser criada uma renda universal. Né? Porque, cara, não vai precisar mais de gente. Não, vai sim. Hoje o podcast que eu estava escutando, inclusive fala isso, né? Nas profissões que exigem mais do humano, por exemplo, fazer um bloco de concreto. Esse é menos sensível à IA. Mas, por exemplo, contabilidade. O cara que lança o imposto. Por que um robô não vai fazer isso? Então, o que eu acho da IA vai ser o seguinte. Tudo que é repetitivo, fluxo contínuo, processo definido, a IA vai fazer. Mas você entende que hoje a maioria dos cargos é dessa galera? Do repetitivo? Então, é porque no meio desse repetitivo, se o processo não tiver bem definido, o fluxo não tiver definido, isso aí tudo vai precisar de alguém consultivo, resolutivo, que aí entra a pessoa. Exato, mas onde tem 10 pessoas vai precisar de uma. Não, com certeza, mas... Então, a grande questão que eu estava escutando desse podcast hoje, eu nem estou colocando uma posição minha aqui, né? Era isso, cara. Se você for ver, faz muito sentido, mas o cara foi muito, muito inteligente na hora que ele colocou assim, um ponto que, tipo, isso não me gera tanto alarme, aí ele falou, até quanto a questão do aquecimento global, etc., né? Do risco climático. Aham. Ele falou, cara, o risco climático para mim hoje gera muito mais preocupação do que a IA. A IA gera. Mas ele fala que toda vez que teve uma revolução, por exemplo, na Revolução Industrial, onde veio as máquinas e etc., tinha esse mesmo medo, né? De, poxa, todo mundo vai perder seu emprego agora, né? Não vai precisar mais. E a gente vê uma fábrica hoje, né? Sem uma máquina lá que você tem hoje, para gerar o bloco de concreto, quantas pessoas a mais você teria que ter na tua empresa? Muitas. Então, é mais ou menos isso que teve o mesmo medo na Revolução Industrial. Mas o que aconteceu? Esse cara que precisava estar lá fazendo o bloco, hoje ele está operando a máquina. Isso. Né? Gerou novas atividades e o mercado se ajustou a isso. É o mesmo ponto que ele colocou da IA. Eu falei, cara, que bom que seja assim, mas a gente sabe que vai mudar muito. Você tem filhas, não tem? Tem 2. Tem 2 filhas. E aí, tipo, eu pensei na hora, eu falei, cara, querendo ou não, a gente que tem que dar o primeiro direcionamento para as nossas crianças, né? Aí eu falo, cara, qual direcionamento que eu dou para minha filha agora? Medicina? Né? Aí eu fiquei eu vi esse podcast e falei, caraca. Mas vamos lá, assim, vai ter que ter gente do mesmo jeito, assim, que vai racionalizar, vai otimizar o processo, vai ficar mais rápido. E as pessoas, vão cuidar das inteligências artificiais, né? Então, algo que vamos falar assim, hoje em dia, um assistente lança lá 70 notas de compra num dia, mais 40 notas de venda num dia. Esse aí, eu acredito que esse não vai precisar mais dele. Ele vai ser substituído por uma IA que vai fazer isso automático, um ERP, enfim, algum sistema, né?
Aí o ponto que eles colocaram é o seguinte, hoje a divisão da renda já é muito desigual, né? É absurdo, assim. Ele falou que nos Estados Unidos, 400 famílias lá têm mais dinheiro do que o restante de todas as famílias dos Estados Unidos. É absurdo um negócio desse, né? Mas, enfim. E aqui no Brasil também a diferença é absurda também, a questão de distribuição de rendas. E a gente vê isso, as bolhas dentro das bolhas, né? Cara, tem a bolha ali que ganha acima de 10, tem a bolha que ganha acima de 20, aí tu já vai para uma bolha que ganha acima de 100 mil por mês, uma bolha de 200 mil por mês. E a gente vai entendendo isso. Aí um ponto que colocaram, essa centralização de renda vai ficar maior ainda. Porque, por exemplo, o dono da grande empresa, que tem capital, que tem capacidade de investir em tecnologia, ele vai aumentar a produtividade da empresa com menos pessoas. Aumenta a produtividade com menos pessoas, aumenta a renda para ele. E se aumenta a renda para ele, diminui para as pessoas. A gente fala, cara, é um fluxo muito, muito louco. Eu nem sou muito de discutir isso, mas como eu escutei esse podcast hoje, eu falei, cara, tem tudo a ver com o meu negócio, eu trabalho com empresas. Né? Como que vai ser, né? Para todo mundo, né? Para o ser humano? Tipo, a gente vai começar a trabalhar para a IA, não ela mais trabalhar para a gente. Então, esse ponto é muito doido. Por isso que eu tô falando, o podcast é legal, que a gente às vezes divaga aqui nos assuntos, mas que tem tudo a ver. Essa parte eu não sei se você já viu. Realmente, tem 400 pessoas nos Estados Unidos que têm mais dinheiro que todo o restante da população. 400 famílias, né? Uhum. Só que aí tem um estudo também que ele faz uma previsão. Pega o dinheiro e divide para todo mundo. Em 15 anos, essas 400 famílias voltam a ter mais dinheiro do que toda a população em conjunto. Então, eles sabem fazer dinheiro. O que adianta, vamos falar, nosso país aqui, o que adianta só a vontade de empreender se você não for lá e vestir a camisa e sofrer o que tem que sofrer mesmo no nosso país? Então, eu acredito que não é para todo mundo. Sim, todo mundo tem que... Eu acredito que todo mundo tem que empreender, mas nem todo mundo vai aguentar o fardo, carregar o fardo. Correto. Aí por isso que eu fiquei muito pensativo com isso mesmo. Até estou falando aqui por causa disso, né? Pensando muito no todo, né? Falo, cara, como que vai ser, né? Porque, poxa, eu faço muita coisa pelo cloud hoje que uma pessoa teria que fazer, entendeu? Eu coloco lá o cloud para trabalhar para mim. Eu nem aprendi ainda. O seu ainda tá mais tranquilo, né? O seu ainda ali é na obra ali, talvez colocar o cloud para disparar ali quantos blocos que tem que sair, etc. Nada, na fábrica tem muita coisa para fazer com a inteligência artificial. Porque como a gente tá de fora, a gente não vê, né? Tem muita coisa, muito serviço repetitivo, mas é uma outra etapa, né? Cara, uma coisa que eu gosto sempre de saber, né? Até para saber se a gente já fez cometeu alguns erros parecidos. Qual foi o teu maior erro no empreendedorismo? Querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tocar a fábrica e a construtora ao mesmo tempo. Achando que ia me dar bem nas duas. Legal. Bom que você descobriu rápido que tinha que seguir outra. Rápido não, sofrendo mesmo. O pessoal sempre comenta, né, sobre a questão da resiliência, né? Aí eu escutei um podcast, o cara falou algo bem legal sobre isso. Falou, cara, você tem que entender a diferença de resiliência e insistência. São coisas diferentes. Ser resiliente em algo que você sabe que vai dar certo é outra coisa. Agora, você insistir em algo que você está vendo que não vai dar certo para surgir um milagre já é completamente diferente. Então, tem muita gente que fica batendo a cabeça na parede com a insistência, né? Então, é diferente. Ou seja, você continuou com os dois negócios, mas você deu um foco maior em um para aquele negócio ali disparar. Isso passa na nossa cabeça todos os dias, né? A gente tem que tomar decisões por isso. Né? Por esse motivo. Então, essa questão E assim, o maior acerto. Tipo, cara, isso aqui foi o que mudou o jogo da minha empresa. Cara, eu acho que são vários acertos, né? Porque assim... Só de estar no mercado é porque você acertou mais do que errou. Porque eu brinco... Bom, eu mais erro do que acerto, né? Mas um acerto meu, ele paga vários erros para trás e alguns ainda para frente. Então,
Bom, o maior acerto, cara, acho que foi começar, né? Saber que, assim, começar sabendo onde quer chegar, porque a gente tem uma visão de futuro grande, né? Então, nossa perspectiva é ser uma das maiores, é ser a maior indústria de artefatos de concreto aqui no Distrito Federal e em torno. Show. Então, a gente sabe onde quer chegar e o que quer fazer. E para isso a gente faz o caminho certo, né? Então, assim, a gente deixa um legado, não é tô lá para ganhar dinheiro. Não, tô lá para deixar um legado, para construir história, para passar segurança aos clientes. Então, eu acho que esse que é o maior acerto, né? Assim, é fazer o que gosta. Porque, querendo ou não, por mais que é uma coisa cansativa, tal, trabalhosa, né? Acorda cedo, dorme tarde, é uma coisa prazerosa, assim, eu tenho prazer em fazer isso e amo o que eu faço. Então, acho que esse aí é o maior acerto, é trabalhar com o que gosta. Show. Isso aí é bem importante, né? Igual a gente fala, eu tava falando isso com um amigo meu, eu falei, cara, depois que eu entendi o que eu gosto de fazer na contabilidade, eu não sinto mais o fardo de, poxa, eu tô acordando cedo porque eu tenho que trabalhar. Cara, não, eu me amarro no que eu tô indo fazer. É diferente, né? Cara, poxa, eu gosto de fechar um negócio, eu gosto de passar no shopping e falar, cara, hoje a gente tava almoçando no shopping, eu falei, ó, nosso cliente, Boticário, Cacau Show, nosso cliente. Aí tava Talk, nosso cliente. Então, todo lugar que a gente passava, a gente tem muito cliente no varejo. Tipo, é muito legal tu falar, poxa, aquele cara é nosso cliente, né? Aí tem um cliente esse eu gosto muito, assim, em especial, que é antes até de virar BWA, ele é lá do Parque Shopping, a Inova Café. Inova Café foi um dos nossos primeiros clientes, cliente acho que número 18. Eu falo, cara, esse nosso cliente é o número 18, tá com a gente até hoje. 10 anos aí já tá com a gente até hoje. Então, é bem legal isso, né? Cara, quando você tem isso, poxa, não tem preço, né? Então, a gente levanta todo dia cedo para trabalhar. Trabalhar, eu falo, a gente tem que se divertir no caminho ali, né? Eu falo que você tem que aproveitar a jornada, porque é o que faz diferença na nossa vida, né? Cara, por que a gente tá ali acordando cedo? Quase todos os dias, não. Todos os dias a gente tem que resolver um problema. Porque também, se não tiver problema, a gente não tem emprego, né? Então, o emprego nasce disso, né? De resolver problemas. Então, isso é muito legal. E, assim, você já me falou, até antecipou aqui a pergunta, né? Qual o teu propósito, né? E como que você percebe a empresa daqui a 5 anos? Usando nem um ano ali que a gente faz aquele planejamento estratégico de um ano, mas já pensando em 5 anos. Cara, daqui 5 anos, cara, a nossa previsão lá é estar produzindo 2 milhões de blocos mês. Então, Hoje produz quantos? hoje a gente está na faixa de 800 mil mês. Então, assim, a intenção é estar trabalhando 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e operando lá com a fábrica redondinha. Essa é a visão de futuro. Cara... E, assim, o mercado pensar em bloco de concreto, pensar na Block Beton. Isso é muito legal. Destravou a memória aqui. Agora eu tô tentando lembrar qual o nome do livro. Foi algum livro sobre... que ele tava falando de gamificação. Não sei se era... Cara, eu vou lembrar o nome desse livro. E ele fala exatamente, só que ele não fala de blocos, né? Ele fala de tijolo. E a empresa tinha 3 blocos, 3 horários para trabalhar, né? Com tijolo, produzindo tijolo. E tinha uma diferença muito grande do que uma produzia com a mesma quantidade de horas para as outras, né? Só que uma era de manhã, uma tarde e outra à noite. E foi contratado um gerente novo para isso. Ele foi entender e tal, cara, é o mesmo local, a mesma quantidade de pessoas, o mesmo processo, só muda o horário. Né? O que está acontecendo aqui? Aí, olha que gamificação mais simples que o cara fez e aumentou absurdamente a produção da empresa. Ele chegou lá no final da manhã, colocou, cara, quantos blocos de tijolo que vocês fizeram? Aí eles falaram, não, a gente fez 100 mil blocos. Beleza. Aí ele foi lá e anotou no chão bem grande. Ó, a turma da manhã
conseguiu fazer 100 mil blocos no período da manhã. Ele só anotou isso no chão lá, bem grande, para a turma da tarde ver. A turma da tarde chegou e falou, caraca, conseguiram fazer 100 mil blocos na parte da manhã. Aí eles foram lá, trabalharam a tarde toda, fizeram 110 mil blocos. Aí ele foi lá e anotou no chão de novo, 110 mil blocos de tijolo. Aí chegou o terceiro turno, né, que era o que produzia menos. Falou, caraca, ó, manhã produziu 100, tarde 110, vamos ter que produzir mais. E eles produziram 120 mil blocos. Não sei se eram esses números, mas a história era essa base. Eu falei, caraca, gamificação resolveu um problema mental da galera. Tiraram os caras da zona de conforto só porque eles sabiam quanto que a produção anterior produziu e quanto eles tinham que produzir a mais. Não tinha nenhum valor em dinheiro para que você ia receber a mais por isso, só tinha a questão da gamificação. Isso é do caramba, né? Lembrei até a gente gravou aqui com o pessoal do game, da Funify. Ele, por exemplo, ele aumenta Ele já fez de vários bancos, né? Nubank, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Ele falou, cara, Banco do Brasil, a gente teve um problema de distribuição de lucro, porque a gente aumentou muito o lucro do banco com gamificação. Gamificação envolvia dinheiro? Ele falou, cara, não envolvia dinheiro. Envolvia um quebra-cabeça, por exemplo. Cara, cada entrega que você faz a mais, você ganha essa parte do quebra-cabeça. E a galera ficava maluca com isso, tinha mercado interno no banco para comprar peça do quebra-cabeça e etc. Aí ele trouxe esse ponto pra gente e eu vi isso no livro do Bloco de Tijolo, terceiro turno. Fica até uma dica, né? Para você gerar competição dentro da tua indústria. Para tu ver, é uma inovação. A gente sempre fala o que é inovação, né? No mercado, na indústria, etc. Cara, parte daí, parte de uma competição que eu gero entre os meus funcionários ali para entregar mais. Né? Então, é tudo tu entender o mercado. Desculpa incluir essa parte aqui, mas faz todo sentido, né? Bloco de tijolo, 3 turnos, como eu produzo mais. Cara, e a questão, onde que você veio essa questão de empreender? A família sempre empreendeu ou foi o primeiro negócio da família? Cara, meu pai e minha mãe são funcionários públicos. Aí. Então, o primeiro negócio da família, na raça e na coragem. Só... Eu fui criado para ser funcionário público, para passar um concurso. Brasília, normalmente é assim. Só que aí eu fui, não dei certo, né? Então tive que virar empreendedorismo. Eu fiz um concurso só na minha vida. Lembro até hoje. A redação era... Faça uma redação sobre os meios justificam os fins. Eu falei, caraca, velho. Falei lá alguma groselha lá. Acho que hoje eu estaria mais preparado para responder fazer essa redação. Mas eu também não fui do funcionalismo público. Meu pai até hoje pergunta por que eu não faço concurso para PM. Por que você não faz o concurso da PM? Saiu aí, meu filho. Eu falo, ô pai, aí eu nem discuto mais não. Às vezes eles querem... É o sonho da vida dele, ver o filho... Terceiro. Ver o filho ser policial e tal, porque tem essa questão tem muita carreira que é muito mais a questão do sentimento ali, né, de ser policial. Tem um amigo meu que, poxa, ele era do BRB, tinha uma remuneração legal já no BRB, mas ele preferiu ir pra PM, passou pra PM, retrocedeu o salário. Aí, beleza, não, o cargo militar então, é paixão, né? Quem faz é paixão, vamos falar assim, quem entra por dinheiro não dura muito tempo. Mas a comparação entre ser empresário e ter um cargo, vamos falar, um concurso público, né? Acho que o pai prefere um concurso público para o filho, porque... A estabilidade garantida, né? Isso. Quantas histórias de empresário aí que deram certo? Quantas histórias de empresário deram errado? Muito mais empresário deu errado do que deu certo. Agora, beleza. E funcionário público? Quantos deram certo, quantos deram errado? Cara, 100% deu certo. Então, assim, por mais que faça besteiras, o emprego tá garantido lá. Besteiras que eu falo assim, pegar financiamento, enfim... Porque é isso, né? Até brinquei isso com meu amigo, não é polícia ainda não, tu nem paga PA e não tem nem empréstimo consignado, não tem bigode. Bigode ele já fez, tá faltando o Civic.
A gente brinca muito. Todo respeito à polícia. Grandes amigos aqui, né? Bastante amigo policial mesmo. Mas é muito disso, né? Muito de vocação, perfil, né? Eu nunca serviria para ser funcionário público porque eu não gosto da rotina, né? De todo dia você fazer a mesma coisa. E eu falo, contabilidade é uma coisa que você não vai ter, né? Ainda mais quando você fica à frente ali do comercial, do atendimento com o cliente ali. Hoje, por exemplo, em Brasília, eu sou o rosto da BWA. Né? Qualquer coisa de bom ou de ruim. Você que é ocupado. Eu que sou ocupado. Então, a gente fala, rotina, meu amigo, você nunca vai ter. Todo dia você vai ter alguma coisa nova para você resolver, para você aprender, né? Que a gente aprende todo dia. Então, o meu perfil nunca seria de funcionário público, né? Acho que talvez um militar ali, mas não sei, né? Tem muita questão de hierarquia e tal, então isso aí é mais complicado. Mas, Rodrigo, e hoje, quem você considera que é um mentor para você? Cara, assim, a gente teve algumas pessoas que passaram na fábrica que, ajudaram muito a indústria, né? Então, isso aí a gente não pode deixar de agradecer aqui. Primeiro, sim, o Davidson Deana, que é um consultor da BCP, ele até faleceu no final do ano passado. Foi um cara, assim, que, ensinou muita gente, ajudou muita gente, em parceria com o Felipe, que hoje em dia é Mundo Concreto, antes era Eto Soluções. Aí depois tem um professor, o Idário, Dr. Bloco, Idário Fernandes. Muito gente boa, brinco com ele, que a fábrica antes do Idário e depois do Idário. Então, assim, ajudou a gente muito. E a parte empresarial, hoje a gente está com o Marcos Freitas, né? Que é um cara que ajuda a gente na questão da gestão da fábrica. E aí ele que está sendo hoje em dia a pessoa que está ajudando a gente na parte de gestão. Então, ajudando a humanizar a fábrica, aumentar a produtividade, essas coisas. Show de bola. E para quem você liga quando dá tudo errado, assim, no dia? Velho, normalmente eu não ligo para ninguém. eu moro em Brasília, a indústria é em Lusiânia, né? Uhum. Então, aí você vem no caminho pensando na vida. Eu venho no caminho escutando o vento, de rádio desligado, janela aberta. E é nessas horas que vem o insight para resolver os problemas. Cara, isso é muito legal. Eu já morei em Lusiânia, né? Eu te falei. Uhum. Então, uma das coisas que eu sinto falta hoje, que, claro, todo dia vira cansaço, vira estressante. Mas eu sinto falta disso. Tipo, de pegar a estrada. Todo dia eu pegava a estrada, cara. Eu vinha pra Brasília e voltava todo dia. Só que cara, tinha dia que eu vinha com o som desligado, só pensando na vida. Muitas vezes eu vinha sozinho. E, cara, saía muita coisa boa dessa conversa com a gente mesmo, né? Que hoje a gente perde isso, né? A gente não consegue ter, porque, eu tava dirigindo, então não tinha como eu ficar no celular. Então eu tava dirigindo 1 hora e meia até chegar no escritório, pensando na vida, pensando no que deu certo, no que deu errado. Escutava muito podcast. Falava, cara, não eram, 3 horas por dia, né? Que a gente gastava ali. Não era 3 horas perdidas. Eu tava tendo um tempo que a gente para de ter, né? Eu brinco que é a meditação, que é a hora... E eu ainda pego contrafluxo, né? Então não pega trânsito. E como o caminho para minha casa, eu tô morando quase que numa fazenda, né? Então vai no meio das fazendas ali. Então é a natureza, é o vento, é o verde, é o azul do sol, o azul do céu, o amarelo do sol, o verde do pasto. E pensando ali, matutando, conversando com... Isso é muito bom, né? Transformar do limão a limonada, né? Cara, você pegar aquele trânsito ali... E aí, quando não dá problema, tá tudo bem, aí vai escutando podcast, né? Pra ter algum insight, podcast, cara, tinha dia que eu escutava até louvor, assim, era... Louvor, um culto dentro do carro ali. Depende do dia que você tá, né? Você tá precisando dar uma acalmada, aí você coloca um louvorzinho ali. E é tenso, cara. Eu tenho... A gente mesmo, na instalação dessa máquina nova, eu fui mudar uma posição da fundação, não passei para ninguém, excesso de confiança, né? Aquele negócio que o engenheiro, normal do engenheiro.
Aí virei uma posição, mas não passei para ninguém conferir, virei errado. Aí na hora de botar o silo, estamos lá com 15 mil reais de equipamento para botar o silo no lugar e tal, guindaste, grua, enfim, tudo que você imaginar. Na hora que põe em cima, de 4 pés, só 2 fixos, outros 2 ficam embaixo. E esse foi feito, estava mais de 3 meses feita a fundação, ninguém pegou uma trena, mediu, porque fui eu que fiz, então todo mundo achou que estaria certo e tal. Aí esse dia, voltando para casa, falei, rapaz, como que eu vou resolver isso do jeito mais rápido, né? E causar o menos prejuízo possível. E na empresa eu não consegui pensar, e voltando para casa, cara, tive o estralo. Aí do estralo você já liga para alguém para falar, porque se você segurar, você esquece também, né? Sim. Então eu já passei e fizemos lá uma estrutura metálica em 4 dias e botamos o silo no lugar. Show então, de bola. Assim, de um erro sem solução para andar escutando o vento no carro. Cara, isso é muito bom. Isso aí tá Veio faltando. a solução. É o momento de solitude ali, né? Onde você se conhece. Eu brinco também, é o momento do nadismo. Cara, você tá fazendo nadismo. Você tá fazendo nada. É difícil, cara. Porque... Cara, mas isso... A gente, ainda mais quando tem filho, né? Eu fazia muito em casa, deitado no sofá. Eu falava, o recanto do guerreiro. Hoje você tá deitado, já chega a criança pulando em cima, vamos assistir filme, papai. Se a criança não tá em cima, você tá pensando na empresa, né? É difícil, cara. Hoje em dia, ter uma cabeça tranquila, igual antigamente. Não dá mais. Fazer nada, acho que é muito difícil. Cara, mas às vezes eu acho que a gente tem que se obrigar a fazer isso, né? A gente fala, cara, às vezes tu tem problema pra dormir porque você não consegue desligar. É absurdo. E às vezes tu tá pensando numa coisa besta da empresa que não precisaria tá pensando naquele momento. Como é que você vai para desligar isso, né, velho? Por isso que a gente fala, né? Um emprego que nunca vai ser substituído pela IA é o psicólogo, né? Porque cada vez tá piorando, tá precisando mais dessa galera. Que é difícil, velho. Uma coisa que, tipo, tem uma amiga minha que sempre incentiva, cara, faz meditação e tal. Aí ela me mandou uma lista lá de meditações que tem, né? Tem dia que eu escuto, velho, pra dormir. Eu falo, cara, deixa eu dormir. Isso aqui realmente faz uma diferença. Porque tu apaga, tu só pensa ali naquela meditação. Aí tu dá uma limpada ali no... no meu segredo, eu não tenho problema pra dormir. O meu segredo pra dormir é deitar, tudo escuro. Fechou o olho. E concentrar na respiração. Que aí uma hora você dorme. Porque... Mas isso faz parte dessa lista aqui de meditação. É justamente isso. O foco dele é a respiração. E ele sempre fala, cara, se você estiver passando por qualquer motivo, por qualquer situação complicada no dia, e você sair de você, cara, volta para a respiração. Porque é a única hora que você vai pensar em nada, você está pensando na tua respiração, é o teu foco ali. Isso é bem legal. Cara, mas estamos chegando ao fim de mais um podcast. Muito legal aqui. Aprendi muito aqui sobre um sistema novo de construção. Aprendi também aqui sobre alguns pontos da questão de dividir a atenção em 2 negócios, e que são 2 negócios que exigem muita atenção, e você era o sócio, tinham só 3 sócios, então, querendo ou não, você era o principal sócio das 2, né? Você e seus irmãos. Né? Então, cara, diferente é você investir em outro negócio. Né? Eu sou sócio, mas sou sócio investidor. Eu vou lá uma vez no mês para dar conselho. Ok. Porra, aí é bom demais, assim. Aí, ok, né? Isso aí é o próximo nível, né? Agora não, cara, eu tenho 2 negócios que eu sou operador, não rende, né? Não vai, né? A gente teve a mesma questão no nosso BPO financeiro. Até que a gente trouxe um sócio operador para lá. Né? Hoje a gente faz a parte de sócio, quase que um sócio investidor ali. A gente participa quase nada dessa empresa do financeiro. Mas foi bem isso, né? Enquanto a gente estava nas 2, a outra ia porque a gente tinha bastante sócio, mas essa aqui não ia porque dependia de alguém para executar. Da gente nas 2 pontas ali. Então, não estava rodando também. A gente pensou da mesma forma, só que a gente não parou lá, só trouxe um sócio para ela. Né? Então, isso aí foi um aprendizado bem legal que a gente teve também. E explica pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais, encontra a Bloco Beton, para quem quiser algum
diagnóstico ali a gente sempre gosta de usar diagnóstico porque eu conheci lá, tinha um rapaz lá da Block Beton, no evento que eu fui, cara, ele me deu uma consultoria e um diagnóstico mesmo de uma obra ali, né? Como é que o pessoal faz para te encontrar, para tirar mais dúvidas? Não, nisso aí a gente faz uma venda técnica, né? A gente gosta de explicar bem para o cliente o que ele vai comprar e ajudar ele a comprar também. Bom, vocês vão encontrar a Block Beton em todos os canais de comunicação, no Instagram, @BlockBeton, no YouTube, Block Beton, no LinkedIn, Block Beton, no TikTok, Block Beton. Tá aí, tá por dentro. Temos o site também, www.blockbeton.com.br. E o WhatsApp é o 61 3725 1912, telefone fixo também, 61 3725 1912, e nossos consultores estarão à sua disposição para te atender. Show de bola. Outro ponto que eu ia falar aqui, acabei me esquecendo. Tá, esse eu vou tentar lembrar aqui. Deixa alguma mensagem para o empreendedor que está te ouvindo sobre uma mensagem que você goste de falar, né? Pode ser uma frase de um livro legal que você leu, mas que faça parte da tua motivação diária e te ajude ali na tua motivação. Cara, eu vou falar o que eu estou vivendo hoje em dia, né? É a realidade que eu estou vivendo, que custo é igual unha, né? Tem que cortar todo dia. E é isso que eu estou na busca. Onde tem gordura, a gente tá cortando. Show de bola. O custo, a gente fala que é o que vira lucro mais fácil, né? E 100%, né? A gente sempre traz isso para os clientes quando a gente acha uma recuperação tributária, quando a gente acha uma economia tributária. A gente está reduzindo o custo, né? Se eu gero para você hoje uma economia de R$100 mil no ano, é pequena, né? Pô, mas tá ótimo. De pouco em pouco. Não, mas olha, aí a gente sempre brinca, olhando os R$100 mil puramente, mas quanto que eu teria que vender para sobrar R$100 mil na minha última linha? Muito. Então, o lucro é o que te dá mais... Cortar o custo desnecessário é o que te rende mais lucro. Quando você corta R$1 de custo na tua empresa, você tá... É R$1 de lucro. É R$1 de lucro. Para você ter R$1. Quando você vende R$1, não é R$1 de lucro. Hoje, né? É R$1 de faturamento. Exato, né? Que quando você tira todos os impostos, tudo aquilo, tudo CMV, etc., não é... Cara, vai sobrar ali 0,1, né? Então, falando de R$1, ficou até complicado a gente fazer a conta, né? Mas é muito isso, cara. Quando a gente traz o relatório para as empresas, é isso. Ó, a gente gerou R$100 mil de economia. Para você ter esses R$100 mil no teu bolso, vendendo, você teria que vender aqui 1 milhão, colocando 10% de margem. 10% de margem. Tem comércio aí que é 6, 7. Tem comércio que é negativo. Então, R$100 mil é muita coisa, né? Quando a gente fala em lucro, quando a gente fala em economia. Então, é o que a gente se dispõe a fazer também. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Depois eu vou gravar lá no teu também. Tô me autoconvidando. Tá mais que convidado. Vamos falar de reforma tributária lá para essa galera. Poxa, a gente nem falou de reforma tributária aqui. Vamos deixar pro meu. Vamos deixar para falar lá sobre reforma tributária. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado você, Rafael. Obrigado pelo convite. E tá mais que convidado para participar no podcast da Block Beton. Show, vamos lá gravar. Valeu. Obrigado.